pessoal? E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá então. Optei hoje por fazer uma videoaula, tá? Dessas que eu faço em sala de aula, só que agora eu estou gravando. Por quê? Porque hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Nós já vimos falando de fração, certo? Falamos de operações com frações, falamos ali de alguns problemas. Claro que a aula online, a nossa aula IAD, que é a distância, ela requer muito mais tempo. Se fosse uma sala de aula tradicional, eu já teria avançado muito mais. Mas eu entendo que as circunstâncias são diferentes, o não contato com o professor dificulta bastante, tá? E por isso que eu optei agora por a gente começar um conteúdo novo, que é um conteúdo de porcentagem, que na verdade é mais uma revisão do ensino fundamental que vocês já viram, tá? Pessoal, só falando da última lista de exercício antes de começar o conteúdo, a última lista eu deixei algumas questões bem difíceis, eu falei que eu ia fazer um vídeo e eu entendi que fica mais fácil a gente esperar as aulas voltarem, que em sala de aula eu faço. Porque vai ter muitas dúvidas quando eu voltar para a sala de aula, provavelmente vão me pedir para refazer essa questão, quem não tem acesso à internet, então eu optei por deixar aquelas questões, eram 3 questões, se eu não me engano era 5, a 6 e a 9, essas 3 questões eu vou refazer quando a gente voltar para a sala de aula, tá? Galera, eu quero que vocês me acompanhem essa aula pelo material que eu deixei para vocês em PDF. Eu deixei um espaço para vocês escreverem no PDF, mas provavelmente vocês não vão ter onde fazer a impressão, ou a grande maioria não vai ter como fazer a impressão. Então vocês vão copiando essa videoaula no caderno de vocês, tá? Lembrando que isso que eu estou gravando aqui eu não vou passar mais em sala de aula, tá? Então tentem acompanhar bem, tá? Vocês vão ver que o conteúdo é bem tranquilo, que ele é bem fácil, não tem muito mistério. Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora de porcentagem, tá? Galera, o que nós temos que entender por uma porcentagem? Uma porcentagem nada mais é que uma fração na base 100. É essa a ideia. Tudo que é algo por cento é uma fração na base 100. Por exemplo, nós temos 2%. O que seria 2%? Nada mais é que uma fração de 2 na base 100. É essa a ideia. 25% é 25 na base 100. Tá, o que nós precisamos saber no início? É como transformar uma fração num número decimal e depois o processo contrário. Por exemplo, vamos começar com o primeiro valor, com o valor de 50%. Galera, o que é 50%? 50% nada mais é que uma fração de 50 na base de 50 na base 100. É essa a ideia. Isso é uma fração. Isso é uma porcentagem, 50 na base 100. Tá? E se eu quiser ainda transformar isso num número decimal, basta a gente dividir 50 por 100. E a gente sabe que dividir por 100 é só pular 2 vírgulas para frente, certo? Quando a vírgula não aparece, a gente sabe que a vírgula no final, pula uma, pula duas, vamos ficar com 0,50. Ou também, né, 0,5, a gente sabe que 0 no final e atrás da vírgula não vale nada. 2 casas atrás da vírgula, pula 2 vírgulas para frente. Quando a vírgula não aparece, a gente sabe que está no final. Tem 2 zeros, pula 1, pula 2, 0,5. E lá na nossa razão centesimal, lá na razão centesimal, o nosso 0,5, ele está exatamente no meio entre 0 e 1, certo? E o nosso 0,5, ele compreende os nossos 50%. O que isso quer dizer? Que o nosso 0% equivale a 0, e olha que interessante, galera, o nosso 100% equivale a 1. Por que 100% equivale a 1? Bom, vamos tirar essa dúvida aqui. 100%, nós sabemos que é a mesma coisa que 100 por 100. E olha só, 100 por 100, corta 0 com esse, corta 0 com esse, deu aqui. 100% igual a 1. Então, olha que interessante, pessoal, a porcentagem, nós estamos lidando com números de 0 a 100%. Ou seja, estamos lidando com números de 0 a 1. Tá, professor, mas numa conta, eu vou usar o número decimal ou a fração? O que vocês acharem melhor? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com fração. Agora, porque eu acho que fica mais fácil de realizar o cálculo. Mas vamos supor que vocês são um administrador, ou vocês trabalham com contabilidade. Ali os números não vão ser bonitinhos. E a gente não vai trabalhar com fração, porque a gente vai ter uma calculadora na mão. E com uma calculadora é muito mais fácil de trabalhar com número decimal. Tá? Mas vamos pegar outros exemplos, fazer aqui apertadinho. Por exemplo, se eu pegasse o 25%. 25%, como o próprio nome diz, é 25 por 100. E 25%, pula 2 vírgulas para frente, 0,25. Está ali. O 0,25 a gente sabe que está entre o 0 e o 0,5. 0,25. Que isso na porcentagem é os 25%.
Tá ali, né, galera? Bem tranquilo. Percebam que se eu quisesse, eu ainda poderia ter simplificado essa fração, né? O 25 e o 100 ambos dão para dividir por 5, ou melhor, ambos dão para dividir por 25, eu ia ficar com 1/4. Olha que interessante, a fração 1/4 é a mesma coisa que 25%, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. E só para a gente fechar aqui a nossa razão centesimal, vamos pegar o 75% também, só para a gente pegar a lógica. 75% já ficou bem tranquilo, né? Já sabemos que é a mesma coisa que 75 por 100, que é a mesma coisa que o 0,75. Está ali, entre 0,51 é o 0,75, que esse aqui deu o nosso 75%. Tá, galera? Tá apertado aí o quadro, vocês viram que o quadro é pequeno, né? Então, se fosse no nosso quadro, eu faria essa linha maior e poderia colocar até mais valores, tá? Mas aqui, como o nosso espaço é limitado, a gente para por aí. Galera, bem tranquilo então. Para transformar uma porcentagem em uma fração, é só botar na base 100. Para transformar no número decimal, é só pular as vírgulas para frente. Tranquilo, né, galera? Esse é o processo mais fácil. E por que a gente começa aprendendo isso em porcentagem? A gente vem aqui para frente. Agora sim, por que a gente começa aprendendo isso em porcentagem? Porque, na verdade, a porcentagem ela não serve para cálculos de matemática. A gente nunca vai usar uma porcentagem para realizar um cálculo, porque a porcentagem ela só serve para valores informativos. Quando a gente for realizar o cálculo, ou a gente vai ter que passar para fração, ou a gente vai ter que passar para número decimal. Nunca vou fazer um cálculo com porcentagem. Tudo bem? Por isso que esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo passo que nós vamos aprender agora? É fazer o contrário. É como transformar uma fração em uma porcentagem, como transformar um número decimal numa porcentagem. Então vamos lá. Beleza, pessoal, vamos dar continuidade. Nós já aprendemos então como transformar uma porcentagem numa fração. Agora vamos aprender o processo contrário, tá? É como transformar uma fração numa porcentagem. Por exemplo, ou melhor, vamos começar com números decimais, na verdade. Por exemplo, se eu temos o número 0,12, vamos supor o seguinte, vocês estão fazendo uma questão, certo? Chegaram uma questão do Enem e chegaram na resposta 0,12. Só que quando vocês vão olhar o gabarito, está tudo em porcentagem. A resposta é uma porcentagem. O que acontece, galera, uma porcentagem não é uma fração na base 100, então o que acontece, vocês vão ter que transformar esse número, num número na base 100. Seria essa a ideia. E olha só, quem que é o denominador desse 0,12? É 1, né? Quando ele não aparece, nós sabemos que é 1. E o que a gente vai pensar é o seguinte, o que eu tive que fazer para esse meu 1 virar 100? Eu multipliquei ele por 100. E tudo que a gente faz no denominador, nós temos que fazer no numerador também. 0,12 vezes 100, isso aqui dá exatamente 12. 12 por 100, 12%. Está ali resolvido. Olha que barbada. E pessoal, essa dica que eu mostrei para vocês, isso aqui é a nossa teoria, tá? A gente não vai ficar fazendo isso. A gente não vai ficar fazendo todo esse papel teórico. A gente vai fazer o quê? Se eu quero transformar um número decimal numa porcentagem, basta multiplicar ele por 100. Vamos pegar mais um exemplo. Se eu tivesse agora um número, por exemplo, 0,224. Certo? E eu quero transformar isso aqui numa porcentagem. Olha que barbada. Eu só vou multiplicar esse número por 100. E, galera, multiplicar por 100 é pular duas casas decimais para frente. Ou seja, 22,4%. Só isso, ó. Eu estava aqui, pulei duas casas. Olha que barbada. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse um número 1,25. Ou melhor, 1,2. Vamos ver o que acontece com 1,2. 1,2. Eu quero transformar, aqui ó, esse 1,2, nós queremos transformar em uma porcentagem. É só multiplicar ele por 100. 1,2 vezes 10 é 12. 12 vezes 10 de novo, ou melhor, 1,2 vezes 100, 120. Então ali ó, 120%. Ah, professor, pode ter porcentagem mais que 100%? Pode. Quando tu chega a 100%, quer dizer que tu dobrou teu valor. Aqui tu dobrou teu valor, tu teve mais 20% sobre ele. Essa é a ideia. Então percebam que transformar número decimal em uma porcentagem é bem simples. Basta multiplicar por 100. Só isso. Tranquilo, né? Agora vamos ver o processo de uma fração. Como é que a gente transforma uma fração em uma porcentagem? Beleza, galera. Seguindo então agora, vamos fazer o processo contrário, tá? Agora vamos fazer o quê? Não é o processo contrário, vai seguir agora, só que falando agora de fração. Por exemplo, se nós tivermos a fração
1/4, tá? Estamos trabalhando estamos resolvendo uma questão do Enem, chegamos no resultado 1/4 e quando vocês vão olhar alternativas estão todas em porcentagem. O que a gente vai fazer? Pessoal, tem dois modos para a gente fazer. O primeiro modo, que é o que a gente sempre, que é o modo que sempre vai funcionar, é a gente fazer o quê? Transformar essa fração em número decimal. Lembra que eu falei nas últimas aulas que fração é a mesma coisa que uma porcentagem? Opa, fração é a mesma coisa que uma divisão? Logo, 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. E olha que barbada. 1 não dá para dividir por 4, né? Fica 0 e vírgula fica 10. 10 dividido por 4 mais perto que dá é 2. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobre o resto 2. Não dá para vir uma vírgula, vem um 0. Logo vai dar por 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, zerou. Logo, 0,25. Pessoal, moral da história, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. E para transformar 0,25 em fração, basta nós multiplicarmos por 100, ou seja, 25%. Pula uma, pula duas casas, a vírgula vai ficar atrás do 5, 25%. Tá aí, pessoal, bem simples. E galera, esse é o jeito que sempre irá funcionar, certo? É só a gente fazer o quê? Pegar o nosso 1/4, é só pegar a fração, fazer a divisão dela, transformar em número decimal e depois multiplicar por 100. Vamos pegar um outro exemplo. Se nós tivéssemos, por exemplo, 8/25. Quero transformar 8/25 em fração. Primeiro passo, 8/25 já está em fração, quero transformar em uma porcentagem. O primeiro passo é a gente resolver essa operação. Vamos fazer aqui no canto. 8 que divide 25. Beleza. 8 que divide 25. 8 não dá para dividir por 25, vem um 0, uma vírgula, fica 80. 80 é o mais perto que vai dar por 2, né? Porque 2 vezes 25 dá 50. Opa! Ratei. Estou me cagando todo. Deixa eu limpar aqui. Mais perto que dá por 3, né? Que dá 75. 3 moedas de 25 centavos dá 75 centavos. Agora sim, 80 menos 75 sobrou 5. Não dá para vir uma vírgula, só vem um 0 que dá 50. Que deu por 2, que vai ficar 50 também. 50 menos 50 zerou. Moral da história, 8/25 é a mesma coisa que 0,32. E a gente já sabe que isso aqui é a mesma coisa que 32%. Tranquilo, né, pessoal? Galera, vou ensinar a vocês uma outra dica agora. Deixa eu apagar só essas resoluções. Beleza. Galera, olha só. Tem uma outra dica que eu quero passar para vocês que ela é bem útil, que é como resolver isso de uma outra maneira, tá? Por exemplo, vou pegar esse próprio exemplo que a gente acabou de fazer. O 8/25. Pessoal, uma porcentagem não é transformar a nossa fração numa fração na base 10. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Vocês não concordam comigo que para me transformar uma porcentagem, a minha base tem que ser 100, não 10, né? 100. E olha só, vocês não concordam que de 25 para 100 eu não multipliquei por 4? Então olha só que barbada, tudo que a gente faz no denominador, faz no numerador também. 8 vezes 4, 32. 32 por 100, 32%. Olha só, galera, uma outra maneira de se fazer muito mais rápido. A gente não precisou fazer nenhuma divisão, a gente só fez uma multiplicação. Vocês têm que concordar comigo que multiplicar é muito mais fácil do que dividir, não é verdade? Certo, galera? Isso aqui vai funcionar, só que tem um detalhe. Essa estratégia ela só funciona para quando o nosso denominador ele for múltiplo de 100. Quando existe um número que eu multiplico o meu denominador e ele chega a 100, tá? Por exemplo, nesse caso aqui também tem, né? Porque eu sei que 25 vezes 4 dá 100. Lembra aquela história, né? Que 4 moedas de 25 centavos dá R$1, né? Ou seja, dá 100 centavos. Então, bastava multiplicar por 25, 4 e multiplicar por 25, 1. Tá ali, ó, 25%. Bem tranquilo. Só que tem um detalhe que nem sempre vai funcionar. Por exemplo, aqui, 1/8. Olha o detalhe, por que nesse caso não vai funcionar? Porque não existe nenhum número que multiplicado a 8 dá 100. Não existe 8 vezes alguma coisa que dá 100. Então, pessoal, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pega o 1, vamos fazer aqui no cantinho, ó, pega o 1 e divide ele por 8. Olha só, vamos resolver isso aqui bem rapidinho? 1 dividido por 8 dá 0, fica 10, que dá por 1, 10 menos 8 sobre o resto 2.
Não dá para vir a vírgula, só vem o zero, dá 20. Aqui o mais perto que vai dar é o próprio 2, que é 16. 20 menos 16 deu o resto 4. Não dá para vir a vírgula, só vem o zero, que dá 40. E aí dá por 5, que fechou 40 e chegamos ao nosso resto zero. Moral da história, o 1,8, deixa eu fazer mais apertado, 1,8 é a mesma coisa que o nosso 0,125. Que transformando isso aqui numa porcentagem é igual a 12,5%. Tá aí, conseguimos um espaço para resolver a questão. Tudo bem, galera? Deixa eu vir aqui na frente. Pessoal, falei um pouco de porcentagem, tá? Agora nós aprendemos como transformar uma porcentagem em fração, como transformar uma porcentagem em número decimal, aprendemos o caminho contrário, como transformar um número decimal numa porcentagem e, por último, como transformar uma fração em porcentagem. Esse é o primeiro processo de uma porcentagem, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos falar agora sobre cálculos de porcentagem, certo? A partir de agora vai ser a parte mais importante, que é como a porcentagem vai influenciar a nossa vida. Como que a gente vai calcular 25% de uma ação de R$1.000? Como que a gente vai calcular um desconto de 2%? Tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje e é o objetivo, a parte principal que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só apagar o quadro. Vamos lá. Voltei, galera. Vamos continuar agora. Então, a partir de agora, vocês estão acompanhando aí pelo PDF de vocês, tá? O que acontece? Eu trouxe ali 5 questõezinhas que seria a parte principal de um problema, tá? Vocês pegaram um problema matemático de porcentagem, eu peguei simplesmente a parte principal e é nela que a gente vai focar. Então, olha só, ali na nossa primeira questão, que a questão A diz o seguinte: quanto que é 25% de R$60? Galera, gravem isso aqui. Preposição de. A preposição de na matemática ela tem princípio multiplicativo. Sempre que você quiser calcular 25% de alguma coisa, você vai ter que fazer uma multiplicação. E o detalhe é que isso não é só uma porcentagem. Para fração é a mesma coisa. Eu quero calcular 1/4 de 24 horas. Lembra lá da questão da menina que a gente fez, o exemplo? Se eu quero calcular 1/4 de 24 horas, pega 24 e multiplica por 1/4. É só isso. A preposição de é princípio multiplicativo. Vamos voltar para cá. 25% de R$60. Olha só o que a gente vai fazer. Lembra que a gente não pode usar a porcentagem, certo? A porcentagem já não serve para cálculo. Então a gente tem que usar a fração ou o número decimal. Eu particularmente gosto de fração. Então a gente tem que calcular quanto que é 25% de R$60. A gente sabe que 0 no final dessa vírgula não vale nada, não precisa nem aparecer. Agora olha só que barbada. Corta esse 0 com esse. E o que mais? Ambos são divisíveis por 2, né? Divide por 2 fica 5. Divide por 2 fica 3. E olha que maravilha, 5 e 25 ambos são divisíveis por 5. Aqui fica 1 e aqui ficou 5. Agora olha só, 5 vezes 3, R$15. Pessoal, muito simples. Por isso que eu prefiro trabalhar com fração, porque a gente pode acabar fazendo simplificações e não precisa nem trabalhar com número com vírgula, tá? Na grande maioria das vezes. Certo, galera? Tá ali então, ó, 25% de R$60 é R$15. Vamos para o exemplo 2. O B. Vamos lá. O B diz o seguinte: 40% de 250 quilogramas. Beleza, importante para vocês. Vamos lá. Vamos supor que vocês estão falando de ração. Vocês vão comprar 250 quilos de ração e vocês têm que dividir, têm que separar 40% para estoque. E aí, quanto que vai ser o 40% de 250 quilogramas? Vamos lá, galera. Primeiro passo, preposição de princípio multiplicativo. É só nós calcularmos 40% de 250. E pessoal, olha que barbada essa questão. Porque esse 0 eu vou cortar com esse 0 eu vou cortar com esse. Já acabei, não preciso significar mais nada. 4 vezes 25, 100. Tá ali. 100 o quê? 100 bananas? Não, né? 100 quilogramas. Tá aí, galera. Então, se você tem que estocar 40% de 250 quilos de ração, vocês vão ter que estocar 100 quilos de ração. Essa é a ideia. Muito fácil, muito simples, sem mistério nenhum. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. Deixa eu só apagar o quadro.
Beleza, pessoal, vamos seguindo então. Agora a questão número C. Eu quero calcular quanto que é 40% de 120 unidades. Mais uma questão, mais um exemplo bem simples, né? 40%, seria 40% vezes 120 unidades. Galera, não vai ter nem graça esse exemplo. Mais uma vez, ó, vou poder cortar os zeros, olha que barbada. 4 vezes 12. 4 vezes 12, 4 vezes 8, perdão, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1, 4. 48 unidades. Bem barbada. 40% de 120 unidades seriam 48 unidades. Muito tranquilo, sem mistério nenhum. Vamos para o próximo exemplo. A questão alternativa não, a questão D. Olha o que diz a D. Eu estou olhando para aqui para baixo, tá? Porque o meu computador está exatamente atrás da câmera. Olha só. Uma blusa custa R$180. Se ela estiver com 15% de desconto, qual o valor a ser pago? Olha que interessante, pessoal. Ele está dizendo que o desconto é de 15%. E eu não quero saber qual é o valor do desconto. Se eu calcular, por exemplo, 180, 15% de R$180, eu vou ter o valor do desconto. Mas eu não quero saber o valor do desconto. Eu quero saber o quê? O valor que eu vou pagar pela blusa. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso calcular o desconto e subtrair. Ficar mais para cá. Eu posso calcular o desconto e subtrair do valor total, certo? Ou então, que isso que eu quero passar para vocês é uma dica. É calcular a porcentagem referente ao desconto. Como assim? Vocês não concordam comigo que 15% é o nosso desconto? Vou botar aqui, ó, é o nosso desconto. Então, vocês não concordam comigo que eu vou pagar, vou botar assim, ó, valor pago. Vocês não concordam comigo que eu vou pagar 85%? Por quê? Se eu pego 100% e tiro 15%, eu vou pagar 85%. Então, olha só, a pergunta não é quanto por cento a gente vai pagar pela blusa, eu vou pagar 85% da blusa. Ou seja, a blusa custa R$180. Eita, blusa cara, deve ser blusa da Renner isso aqui. Então, olha só, nós vamos gastar 85%, perdão, nós vamos pagar 85% de R$180. Ah, professora, a porcentagem não tinha que vir na frente? Galera, a ordem do produto não altera o resultado, lembra disso? Então, se eu multiplicar na frente ou atrás, não vai alterar em nada. Se eu calcular isso aqui, eu já vou ter direto a minha resposta final. Se eu tivesse calculado o processo contrário, os 15%, só teria que subtrair dos 180 no final. Ambos os casos não dá certo. Então, olha só, esse zero eu posso cortar com esse. 18 e 10 ambos são divisíveis por 2, né? Aqui fica 5 e aqui fica 9. 18 e 85 ambos são divisíveis por 5. Divide por 5, que dá 1. 85 dividido por 5, 8 dividido por 5 dá 1, sobra resto 3. Esse 3 vai na frente do 5, fica 35. 35 dividido por 5 dá 7. Tá ali. Então, 85 dividido por 5 dá 17. E agora, só a gente fazer esse produto. 9 vezes 7 fica 63, fica 3 que vai no 6. 9 vezes 1 dá 9, com mais 6, 5. Ou seja, R$153. Esse aqui é o valor que nós vamos pagar pela blusa. Logo, galera, o desconto foi de 23. Quem calculou, 27, perdão. Quem calculou os 15% achou 27 e daí só tinha que subtrair para achar o resultado. Tudo bem, galera? Eu queria passar para vocês, então, essa dica aqui, porque é uma maneira que facilita o seu cálculo, tá? Mas dá para fazer do outro processo. Vamos para o nosso último exemplo. Voltei. Galera, vamos terminar então. Faltou a gente fazer o exemplo E. Olha só, uma empresa produz 2.800 peças por dia. Se ela tiver um crescimento de 80%, quanto ela passará a produzir? Olha só, galera, a questão D foi uma questão do desconto. O desconto a gente viu que a gente podia fazer a subtração do 100%. Agora nós temos o contrário, eu tenho uma questão de um crescimento. Então, se ela produz as 2.800 peças por dia, ela produz 100%. Se ela cresceu 80%, qual que foi a produção dela agora? Para quanto que aumentou a produção dela? Então, olha só, se ela produzia 100% diariamente e ela aumentou 80%,
quer dizer que a produção diária dela é de 180% agora. Então, o que eu preciso fazer? Calcular quanto que é 180% das, deixa eu voltar aqui, das 2.800 peças. Tá aí, galera, só nós fazermos esse cálculo. Ah, professor, mas eu calculei o quanto que era 80% de 2.800 e somei com 2.800. Tudo bem, galera, vocês vão ter um processinho um pouquinho mais longo, mas vão conseguir chegar na resposta bem. O que eu queria aqui era mostrar essa outra opção, tá? Que quando é um desconto, a gente subtrai do 100%, e quando ele é um lucro, é um acréscimo, a gente soma o 100%. Então agora só nós resolvermos isso aqui. Olha só, posso cortar esse zero com esse, posso cortar esse zero com esse. Ficamos com 280 vezes 18. Vamos fazer aqui no cantinho essa conta? Vamos fazer só o seguinte, ó, vou fazer 28 vezes 18, tá? Por que eu vou fazer só essa conta? Não vou fazer o 280, porque depois eu acrescento um zero no final, fica mais tranquilo. 8 vezes 8, 64, fica 4, aqui vai 6. 8 vezes 2 dá 16, com mais 6 deu 24, dá o espaço. 1 vezes 18 dá 8, 1 vezes 2 deu 2. Ficamos com 4, aqui fica 12, que vai 2 a 1, deu 4, com mais 1, 5. Lembrando que não era 28, né? Era 280, então a gente acrescenta um zero no final. Moral da história, a produção passou a ser 240 peças. Tá aí, essa aí é a nossa resposta. A nova produção, então, é 5.240 peças. Tudo bem, galera? Esse aqui foi o nosso conteúdo de porcentagem. Claro que ela é uma revisão, porque nós já vimos esse conteúdo no ensino fundamental. E eu quis trazer aqui uma questão onde esses 5 exemplos, o objetivo deles era pegar simplesmente a parte principal de cada problema, tá? E a partir de agora, galera, vocês têm uma lista aí para resolverem. Lembrando que no finalzinho dessa lista tem os gabaritos dela, tá? Eu tentei colocar as ordens, as questões por grau de dificuldade, então comece resolvendo ali pela questão número 1, certo? São questões bem simples, bem tranquilo, e eu acho que era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, fique à vontade para comentar aí que eu posso resolver e tirar dúvida de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado, se cuidem e não saiam de casa. Valeu, abraços!